Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Hard Coding e hoje a gente vai dar os primeiros passos com o Inertia.js, que é uma nova abordagem para a gente desenvolver Single Page Applications sem que a gente precise desenvolver uma API. Então, para começo de história, pessoal, o que é o Inertia? Ele é um framework, é uma biblioteca, o que vem a ser esse negócio? O Inertia, na verdade, é uma stack, então é um conjunto de ferramentas para que a gente chegue nesse objetivo da Single Page Application. Então ele vai ser um adaptador no lado servidor. Atualmente, oficialmente, tem adaptadores para o Laravel e para o Rails, se eu não me engano, e um roteador no lado cliente, né? Então tem roteadores para o Vue, para o Svelte e para o React. No meu caso, eu vou estar usando Laravel e Vue. Então, o Inertia implementa um adaptador no lado servidor, um no lado cliente e um protocolo então, que vai fazer esses adaptadores conversarem para que o Inertia consiga fazer a substituição dos componentes da nossa aplicação sem que a gente precise então fazer um full reload da página, né? Um recarregamento total da página. Mas chega de teoria, vamos aqui para a prática, vamos instalar o Inertia e ver como é que as coisas funcionam. Então, começando a instalação, pessoal, nós vamos começar a instalação pelo Laravel. É um pacote que você instala pelo Composer, nada de diferente. E só para mostrar para vocês, eu tenho aqui uma instalação zerada do Laravel, onde a única coisa que eu fiz foi instalar o Tailwind CSS. Você não precisa usar o Tailwind com Inertia, eu simplesmente estou usando aqui para a gente ter uma demonstração um pouco mais interessante visualmente, tá? Então, só para mostrar aqui no navegador, eu tenho só uma página de bem-vindo, né? E vamos começar a instalação, então. Eu estou dentro de um container Docker aqui, dentro da minha aplicação já. Vamos fazer a instalação do adaptador do Laravel. Enquanto vai instalando, vamos continuar a instalação aqui. A gente vai criar um template que o Inertia vai utilizar por padrão para renderizar as nossas páginas. Então, voltando aqui para a minha aplicação, eu vou lá na minha pasta Resources Views e aquela página de bem-vindo que eu tinha, eu vou renomear ela para app.blade.php, que é o arquivo que o Inertia vai procurar por padrão para renderizar as nossas páginas. E eu vou substituir tudo que eu tenho aí por esse boilerplate do Inertia. E é bom que vocês reparem aqui, então, que a gente tem uma diretiva, @Inertia. Mais adiante eu vou mostrar para vocês como é que essa diretiva funciona. Vamos seguir a instalação. Agora a gente vai precisar instalar o middleware que o Inertia vai utilizar para lidar com as requisições. Então, basta eu vir aqui no meu terminal. Já concluiu a instalação do adaptador para o Laravel e instalar o middleware. E aí basta eu registrar esse middleware do Inertia lá no nosso app.http kernel. Então aqui em web eu vou registrar então o nosso middleware. No lado servidor, pessoal, é basicamente essa a instalação, é bem simples. Vamos seguir então para a instalação no lado cliente. Eu vou instalar aqui, pessoal, utilizando o Vue 2. Eu sei que já tem o Vue 3, que está muito legal, o Composition API e tudo mais, mas por uma série de motivos eu ainda estou utilizando o Vue 2, por motivos práticos para aplicações em produção, né? Então vamos seguir com a instalação do adaptador do Inertia para o Vue 2. Voltar aqui para o meu terminal. Vamos instalar utilizando npm. Enquanto vai instalando aí, a gente vai precisar de um boilerplate também no lado JavaScript, né? Para fazer o bootstrap, a inicialização da nossa aplicação Vue.js, né? Então, enquanto vai instalando aí, eu vou vir aqui na minha aplicação, Resources.js, e aquele arquivo app.js que o Laravel me traz por padrão, eu vou então colar esse boilerplate do Inertia e vou retirar aquele bootstrap que o Laravel faz para a gente por padrão e vou até excluir ele para não ficar atrapalhando aqui. Beleza. E aí, aqui nessa instalação, pessoal, vocês reparem que o Inertia vai tentar carregar páginas
a partir de um diretório pages dentro de resources.js. Então a gente precisa criar essa pasta aqui. Então pasta pages, beleza. Vamos dar mais uma olhada no que a gente precisa. Como a gente vai estar trabalhando com uma single page application, é importante que a gente tenha uma forma de indicar para o usuário que está havendo um carregamento entre as páginas. E o Inertia já fornece para a gente então um Progress Indicator aqui, né, um indicador de progresso. Vamos instalar ele. E vamos incluir ele na nossa aplicação. Beleza, pessoal. Agora, algumas coisas que a documentação do Inertia não menciona, né? Eu vou precisar instalar, então, o Vue manualmente, né? E enquanto vai instalando o Vue, pessoal, a gente precisa dizer para o nosso Laravel Mix que a gente vai estar usando o Vue. Então, eu vou lá no arquivo Webpack Mix e aqui a gente vai inicializar o processo de build do Vue através do Webpack. Então, com a instalação concluída, pessoal, vamos tentar levantar o nosso Webpack Dev Server, né? Então, eu vou dar um npm run watch. Ele provavelmente vai me dizer que está faltando algumas dependências aqui e ele vai tentar instalar manualmente. Então, a gente vai ter que rodar esse comando de novo, né? Feito, vamos tentar rodar npm run watch de novo. O Mix, então, está fazendo o build. E agora está em pé a nossa aplicação. Beleza, pessoal. A princípio, a nossa instalação está ok. Vamos começar, então, ver como o Inertia funciona, criando algumas rotas de exemplo, tá? Então, como é que vai funcionar o roteamento no Inertia? Eu disse que o Inertia vai implementar, então, um roteador no lado do cliente. É isso que ele vai fazer, sim. Só que quando a gente for trabalhar com as rotas e definir as nossas rotas, a gente vai trabalhar com o Laravel da mesma maneira que a gente trabalha com o Laravel utilizando o ViewsBlade. A gente vai utilizar o nosso arquivo web.php. Então eu vou abrir ele aqui. E aqui a gente tem aquela nossa rota de bem-vindo, né, que é a home do site. E aqui a gente retornava uma view do Blade. Então eu vou, em vez de retornar essa view do Blade, o que eu vou fazer aqui é começar a utilizar o Inertia para devolver os nossos componentes Vue.js. Então, eu vou incluir o Inertia aqui e vou utilizar a função render. E aí, o que eu vou renderizar, pessoal? Aqui eu vou passar o nome de um componente que a gente vai colocar lá dentro da pasta pages que a gente criou dentro da pasta JS. Então, eu vou criar um componente home. E aí, dentro da minha pasta pages, eu vou criar um home.view. E esse arquivo aqui, pessoal, vai ser um arquivo Vue.js normal, não tem nada de especial sobre ele. Eu vou criar um cabeçalho aqui, só para a gente ver se a página vai ser renderizada de fato. E aí eu já tenho o meu componente Vue.js, já tenho a minha rota definida, e vamos lá para o nosso navegador ver se está tudo funcionando. Então vim aqui para o meu navegador, no meu localhost, e aí está sendo renderizada então a nossa página. Aqui no cantinho eu vou dar um zoom, vocês podem ver que foi renderizado o nosso cabeçalho aí, beleza? Então, pessoal, a gente já conseguiu criar a nossa primeira rota com o Inertia. Agora em vez de renderizar simplesmente um cabeçalho aqui, vamos supor que eu queira passar um título dinâmico, né, para a nossa view. Então, ao invés de home, eu gostaria de renderizar, por exemplo, um title aqui. Como eu faria numa aplicação Vue.js normal, eu preciso receber essa propriedade. Então, posso receber através de props, title, eu vou dizer que ela vai ser uma string, beleza?
E aí lá na nossa rota, no nosso web PHP, como é que eu faço? Eu faço da mesma maneira que eu fazia com arquivos Blade. Eu posso simplesmente passar um array aqui com uma propriedade title e aí vou dizer olá do servidor. E aí vamos voltar aqui para o nosso navegador, vou atualizar e está aí o nosso cabeçalho sendo passado dinamicamente para o nosso componente Vue.js. Então, pessoal, primeira coisa aqui que a gente precisa entender é como que o Inertia faz essa injeção dos dados do PHP nos nossos componentes Vue.js. E vocês vão ver que é um conceito bem simples aqui. Eu vou abrir o fonte gerado pelo Inertia e vocês lembram que a gente viu aquela diretiva @inertia no nosso app.blade.php? O que o Inertia vai fazer então é substituir aquela diretiva por uma div com o id app e é essa div aqui que o Vue então vai utilizar para fazer o bootstrap da nossa aplicação, a inicialização. E ele vai então ter um atributo dataPage que vai ter algumas informações sobre como o Vue deve renderizar a nossa página. E nesse caso aqui, se vocês repararem, é um JSON que foi encodado aqui, mas ele tem uma propriedade component que é igual a home. Então o Vue vai ler os dados que o Inertia passou para cá e aí vai entender que ele tem que renderizar o componente home. E se a gente reparar aqui também, a gente tem uma outra propriedade chamada props e uma dessas propriedades vai ser a propriedade title, que está então renderizando o olá do servidor, né? Então o Vue vai é daqui que o Vue vai pegar os dados que o Inertia está passando. Então é um conceito muito simples, o Inertia simplesmente renderiza esses dados no nosso HTML e aí quando o Vue faz o bootstrap da aplicação, ele vem aqui nesse atributo, faz o parse desse JSON e aí utiliza esses dados já na renderização da Vue, sem que a gente precise fazer um Ajax, por exemplo, numa aplicação Vue normal, onde você estivesse utilizando uma API, você teria que fazer o bootstrap do Vue e o Vue então faria um Ajax para buscar esses dados do servidor. Aqui os dados já vão estar no HTML, então vai ter uma renderização muito mais rápida. Então, pessoal, agora vamos dar sequência aqui na nossa aplicação. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou utilizar aqui um componente pronto do Tailwind, só para a gente ter uma demonstração um pouco mais interessante aqui. Vou copiar esse HTML. E vou colar ali no meu componente home, em vez da gente ter só um cabeçalho aí. Então, copiei, vou voltar aqui para o meu navegador. Vamos ver como é que ficou a nossa home. Tá legal, para mim tá ótimo isso aqui. E vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Vamos criar uma outra página para a gente poder ver de fato a questão da Single Page Application funcionando, né? Então aqui no canto vocês vão ver que esse layout tem um link de login. Vamos criar então um formulário de login para que a gente possa navegar entre a home e essa página de login. Eu vou copiar então do Tailwind esse outro exemplo aqui, que é um formulário de login, né? Beleza. E agora lá na nossa aplicação, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro componente Vue.js, login.vue. Também vai ser um arquivo Vue.js normal. E aqui no template, então, eu vou colar o HTML que eu copiei lá do Tailwind. Beleza. E vamos para o nosso web PHP, vamos criar uma segunda rota aqui, então, para fazer a renderização da nossa página de login. Eu vou tirar aqui na nossa home os dados que a gente tinha passado, que a gente só tem aquele template do Tailwind agora. E aqui na nossa nova rota, o que eu vou renderizar? Vou renderizar o componente login que a gente acabou de criar. E o endereço vai ser /login. Feito isso, vamos lá para o nosso navegador. Se a gente acessar /login, está ali a nossa página de login. Show! Vamos ver então como é que a gente vai fazer para linkar entre essas duas páginas, tá, pessoal? Vamos aqui para o nosso código
E se a gente for no nosso componente home e procurar por aquele link de login, acho que ele tem em 2 locais aqui nessa página. Vamos dar uma olhada se é esse aqui. Eu vou trocar aqui para /login. Eu acredito que tenha um outro link aqui. Eu vou trocar aqui também para /login. Beleza. Vamos voltar lá para nossa home. E eu vou deixar aqui a minha aba Networking aberta para a gente ver o que é feito de requisições aqui. Então eu vou clicar no login e vocês vão ver que a minha página está sendo completamente submetida. Então a gente teve a página de login e aí todos os meus CSS, JavaScript é tudo carregado aqui de novo, né? Então a gente não tem uma single page application ainda. Como é que a gente precisa fazer para linkar entre essas páginas para que a gente tenha então a SPA funcionando? Ao invés de utilizar links normais, tags A do HTML, o Inertia vai fornecer para a gente um componente específico para fazer isso, que vai ser o Inertia Link. A gente vai precisar importar ele na nossa aplicação, né? E para que a gente não precise ficar incluindo esse link em todos os nossos componentes, é interessante que a gente faça o cadastro dele, o registro dele globalmente, né? Então vamos lá para o nosso app.js, a gente vai fazer a importação dele aqui, e aí a gente diz para o view registrar ele globalmente. Então component link. E aí com isso a gente vai ter o link do Inertia disponível para todos os nossos componentes. E aí eu posso vir aqui no nosso link e ao invés de uma tag A, eu vou utilizar então o link do Inertia. E agora vamos voltar lá para o nosso navegador. Vamos para Home. Eu vou limpar aqui as requisições na nossa aba de Networking. E aí quando a gente clicar no link, vamos ver o que acontece. Vocês repararam que a minha página não foi submetida completamente e a gente só teve uma requisição. Se eu filtrar aqui por requisição Ajax, vocês vão ver que a única requisição que foi feita aqui foi uma requisição Ajax e que me devolveu um JSON. Então, pessoal, aqui a segunda grande coisa, o segundo grande conceito que a gente precisa entender sobre o Inertia. Como é que ele está fazendo essa questão da SPA? Porque se eu acessar direto a página login, ele me entrega a página login como um HTML normal. Mas se eu acessar através de um link que eu utilizei lá na minha home, ele vai me devolver um JSON. Deixa eu só mostrar aqui para vocês na aba Networking. Se eu botar todas as requisições, vocês vão ver que a requisição para login foi uma requisição HTML normal, né? Então, está aqui a resposta, eu recebi um HTML. Mas se eu utilizar o link do Inertia, vamos aqui para Home novamente, e aí vou limpar aqui, se eu clico em Login, vocês vão ver que a resposta para minha requisição Login foi um JSON. Então, como é que o Inertia está fazendo isso, pessoal? Basicamente, esse aqui é o protocolo do Inertia funcionando. Como é que vai ser isso? Como a gente está utilizando esse Inertia Link, quando a gente faz essa requisição, se vocês forem olhar nos headers dessa requisição, vocês vão encontrar uma coisa diferente, que é o seguinte: x inertia true. Então, o que acontece? Quando a gente faz a requisição diretamente no navegador, essa é uma requisição normal, né? Então ela chega lá no servidor, o Laravel e o Inertia se entendem ali e devolvem um HTML. Mas quando eu clico no Inertia Link, o Inertia seta esse cabeçalho x inertia true. E quando a requisição chega no Laravel, ele então identifica que tem esse cabeçalho x inertia presente e ao invés de renderizar um HTML, ele vai fazer tudo o que ele precisa lá no nosso controller, mas vai devolver para a gente um JSON. E aí, quando esse JSON chegar no nosso cliente novamente, o Vue vai se encarregar de usar essas informações que chegaram aqui, por exemplo, o componente login e as propriedades, né? Então, o Vue vai fazer o trabalho de pegar esse componente, carregar ele
e então renderizar utilizando as propriedades que foram recebidas. Então é um conceito bem simples. Quem já desenvolveu alguma espécie de single page application já há mais tempo provavelmente fez algo parecido com isso, mas o Inertia com o Laravel simplesmente organiza as coisas de uma maneira mais interessante, né? Então essa era o segundo grande conceito. Então só para a gente fixar bem isso aqui, vamos utilizar esse logo aqui que está no login para fazer o link de volta para a nossa homepage, tá certo? Então vamos aqui para o nosso código, vamos lá na nossa página de login e aí eu vou procurar aqui o logo que está nessa imagem aqui e vamos colocar um link ao redor. O href vai ser a nossa home. Beleza. Vamos lá para o nosso navegador, atualizamos a página e aí quando a gente voltar para a nossa home, vocês vão ver a mesma coisa aqui, pessoal. Quais requisições foram feitas? Foi feita uma requisição para a home, onde a gente recebeu então um JSON com o component home e as propriedades, e aí foi feitas as outras requisições da página, né? Então uma favicon e uma imagem. Mas agora, se vocês repararem, vamos limpar aqui. Então quando eu vou para o login, eu recebo um JSON. Quando eu volto para minha home, simplesmente recebo outro JSON e o Inertia vai então fazendo todo esse trabalho de substituir as nossas páginas através do Ajax, né? Então a gente vai acabar tendo uma navegação mais rápida aí, sem precisar fazer um recarregamento completo entre todas as páginas, né? Agora, já que a gente está aqui nesse formulário, vamos dar uma olhada como é que o Inertia trabalha então com os formulários. Então vamos submeter esse formulário aqui e vamos validar ele para ver como é que o Inertia lida com isso. Vamos aqui para o meu VS Code e aqui eu tenho a nossa página de login e o nosso formulário está aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui, pessoal? Primeira coisa, a gente precisa vincular os dados que a gente quer passar com os nossos inputs, né? No caso, o meu input de e-mail está aqui e o de password está aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte, vamos adicionar um vmodel form.email e aqui no password vmodel form.password. E outra coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é tirar as validações do próprio HTML. Então eu vou tirar o required e vou trocar o tipo do campo aqui para text. Porque eu quero que essa validação passe e chegue lá no Laravel para fins didáticos, né? Então eu vou tirar aqui o required do password também. E agora vamos lá para a parte do script do nosso componente. E vamos criar aqui então uma função de data do view, e aí vamos criar o nosso formulário. Mas ao invés de simplesmente criar um objeto aqui, a gente vai utilizar um helper que o Inertia fornece, que vai estar em this inertia form. E aí aqui sim a gente vai passar um objeto. E eu vou colocar então um e-mail null e password null. Beleza. E agora falta a gente fazer a submissão desse formulário. Vamos lá para o nosso elemento de formulário. E aqui a gente vai fazer então um submit. E vamos utilizar então form.submit e vamos mandar essa requisição aqui para /login. Beleza. Agora eu preciso criar essa rota no nosso Laravel, né? Então vamos lá para o nosso web PHP e vamos criar agora uma rota post, né? Para /login.
E vamos criar a nossa função aqui. E a gente vai receber a requisição. Vai ser um illuminate HTTP request. E aí vamos validar a nossa requisição aqui, pessoal. Deixa eu só ver o que tem de errado aqui. Function. Ops. Function. Beleza. Vamos validar agora essa requisição. Eu vou dizer que o nosso e-mail vai ser required e vai ser um e-mail. E a nossa senha, então, password, vai ser required. Beleza, é o suficiente para mim, só para a gente ver a validação funcionando. Então, estou submetendo, estou vinculando os dados, estou recebendo a requisição aqui. Vamos lá para o nosso navegador ver o que acontece. Então, se eu tentar, vou só recarregar aqui, porque eu mexi no nosso componente view, né? Vou limpar aqui as requisições e vamos tentar submeter o formulário. Networking, all, não aconteceu nada, provavelmente um erro de JavaScript aqui. Inertia is not a function. Provavelmente cometi um erro de digitação aqui. Vamos dar uma conferida. Ah, sim. No lugar de form submit aqui, eu errei a form post. Então a gente vai fazer a submissão por post. Vamos voltar aqui para o navegador, atualizar. E aí, vamos tentar submeter de novo. Vou para a minha aba de networking, submetendo. Beleza. Aqui não aconteceu nada, mas eu posso ver que a gente teve duas requisições aqui. Vamos dar uma olhada nelas. Então, a primeira requisição foi uma requisição post, que é o que a gente queria, né? Ela não vai ter resposta nenhuma. E a segunda requisição foi uma requisição get. E aí, se a gente olhar aqui nas propriedades, pessoal, vocês vão ver que é um componente login. E aí, nas minhas props, eu vou ter errors. E daí, e-mail e password. Então, a nossa validação funcionou. E está aparecendo aqui. Agora, o que acontece? Por que a gente tem esse cenário aqui de duas requisições? Porque o Inertia, a ideia do Inertia é que a gente construa aplicações da mesma maneira com que a gente constrói quando a gente está fazendo não uma single page application, mas uma aplicação normal, né? com Laravel e Blade. Então, por exemplo, quando você submete um formulário no Laravel e ocorre um erro de validação, o que ele faz? Ele te redireciona para a página que você já estava, né? E passa os erros de validação. Então o Inertia vai fazer exatamente a mesma coisa. Quando ele chega aqui na nossa validação e houve algum erro, ele vai te redirecionar de volta para a página que você estava, passando os erros de validação. É por isso que a gente tem essa requisição GET aqui, porque o Inertia faz esse tratamento. Ele entende que a gente está fazendo uma single page application, então ele faz essa requisição GET e te fornece já as propriedades que você precisa para renderizar. Então, tudo que a gente precisa fazer agora é renderizar os nossos erros na página. Então, vamos fazer isso aqui, vamos voltar para o nosso componente de login. Está aqui o nosso input de e-mail. Então, vamos criar aqui um spam. Uma classe red text 500, se eu não me engano é essa a classe do Tailwind. E aí aqui o que a gente vai renderizar, pessoal? Vai renderizar errors.email, que é o que a gente está recebendo aqui, errors email. E embaixo, aqui no password, vamos fazer a mesma coisa, só que falta a gente adicionar uma condicional. Eu só quero renderizar esse spam se a gente tiver essa propriedade, né? Então, errors email. E aí eu vou copiar e vamos jogar aqui no nosso password. E só substituir e-mail por password. Beleza. Agora, uma última coisa que falta para a gente conseguir renderizar esses dados é receber os erros
no nosso componente. Então aqui no nosso script a gente precisa declarar props errors e vai ser um object. Então a princípio é isso. Vamos atualizar aqui o nosso formulário. Vou limpar aqui as requisições e vamos tentar fazer a submissão, ver o que acontece. Então tá aqui os nossos erros de validação. Tudo por Ajax, tudo funcionando, a gente não teve submissão nenhuma de página, só não ficou em vermelhinho aqui, porque acho que eu devo ter errado a classe do Tailwind, mas não tem problema. O importante é que está sendo renderizado e vocês podem entender o conceito. Agora, pessoal, vamos dizer que a nossa validação dê certo e a gente quer renderizar, então, o usuário para uma dashboard, por exemplo. Então, eu vou criar um componente dashboard. Também vai ser um arquivo view normal. E vamos lá para o Tailwind para copiar o HTML que a gente quer. Então, Hero Section, Login, Stack Layout, pode ser esse aqui. Vamos copiar esse template de dashboard aqui. Colei. E aí vamos definir uma rota para a nossa dashboard. Então vamos criar uma rota aqui para o nosso dashboard. Então route get dashboard function. E aí aqui eu vou retornar a renderização do nosso componente. Inertia render dashboard. E aí na nossa rota de login, a gente vai redirecionar o usuário para a dashboard caso a validação passe. Como é que a gente faz isso? Da mesma forma que a gente faz com o Laravel trabalhando com um Blade normal. Então, simplesmente return redirect e aí /dashboard. Beleza, vamos lá para o navegador agora. Se eu tentar submeter, então minha validação funciona aqui e aí eu vou tentar preencher então teste.com 1, 2, 3. E aí vamos tentar fazer o login. Vou limpar aqui as requisições. E fiz o meu login. Então eu tenho uma requisição post aqui nas minhas requisições Ajax. Vou até filtrar por Ajax aqui. E a minha requisição para dashboard é uma requisição get feita por Ajax também. Então a gente tem toda uma aplicação, toda uma SPA funcionando sem o recarregamento completo da página, né? Todos os redirects com o Inertia, toda a navegação entre links fica sendo feita por Ajax e o Vue vai se encarregando então de substituir os componentes que a gente quer renderizar. Então o conceito é basicamente esse, pessoal. Um último detalhe para a gente falar antes de fechar é sobre o tamanho, o build size, né? O tamanho do seu bundle quando você fizer o build com a NPM. Se vocês repararem aqui no nosso app.js, o Inertia está fazendo a requisição das páginas de forma síncrona. Então, quando você fizer um build, ele vai pegar todos os seus componentes aqui, todos esses componentes dentro da pasta Pages e vai buildar num único arquivo JavaScript, né? Então, se você tiver um site institucional ali com 3, 4 páginas, isso pode ser interessante, porque você não precisa carregar o arquivo JavaScript de cada página quando você clica em cada link. Agora, se você tiver uma aplicação já, por exemplo, um dashboard administrativo que vai ter muitos módulos e tudo mais, é interessante que você faça o code splitting. Então, por exemplo, só para demonstrar para vocês, se a gente voltar lá para nossa home, né, e a gente deixar em todas as requisições aqui
Vou limpar e agora a gente vai para a página de login. Vocês vão ver que eu recebi a minha requisição de login, né, e um favicon aqui, nada demais. O que significa que todo esse template aqui já tinha sido carregado quando a gente carregou a nossa página home, né? Porque o JavaScript, o componente view, você pode ver que ele não foi carregado aqui. A única coisa que foi carregada aqui foi a resposta do Inertia, que me diz qual componente eu devo renderizar. Então o Inertia está me dizendo, renderiza o componente login. Só que o componente em si, o template, o JavaScript, ele já estava carregado. O Inertia simplesmente renderizou ele. Então você pode ver que todos os componentes que a gente tem aqui, até se eu fizer o login de novo, vocês vão reparar, eu vou limpar aqui. Então, teste.com, e aí botar uma senha qualquer e fizer um login, vocês vão ver que eu tenho a minha requisição post, né, para login, e aí o redirect eu tenho a requisição que eu acabei de mostrar para vocês. Ele só está me dizendo, ó, renderiza o componente dashboard, mas o componente em si já estava ali. Então, se você deixar as coisas assim, tenha em mente que quando você carregar uma página, todos esses seus componentes já estão sendo carregados. E se você tiver uma aplicação muito grande, isso pode chegar facilmente a megas de memória, né? Então é interessante que a gente faça o code splitting. Para fazer isso, como é que a gente vai fazer? A gente vai trocar o require aqui, você pode dar uma olhada na documentação aqui do Inertia, se você precisar instalar, por exemplo, os plugins do Babel para isso, no princípio já deve estar instalado. A gente só vai trocar o require por um import dinâmico, né? Então eu vou trocar aqui. Import. E a princípio, pessoal, já deve sair funcionando. Eu vou voltar aqui para minha home. E agora quando eu clicar em login, então, deixa eu limpar aqui as requisições, vocês vão ver que além da requisição get que vai para o Laravel, eu tenho a requisição para o nosso componente JavaScript gerado então ali pelo Webpack. Então eu já estou fazendo o code splitting aqui, já não preciso mais me preocupar tanto com o meu bundle size, porque cada rota que eu acessar vai ter o seu componente sendo carregado respectivamente. Então se eu entrasse, por exemplo, primeiro na página de login e então clicasse para ir para a nossa home, vocês vão ver que eu tenho a requisição para o Laravel e eu tenho a requisição também para o arquivo JavaScript do Vue com o nosso template. Então, basicamente é isso, pessoal. É uma introdução, uma pincelada geral aqui, entendendo exatamente como é que funciona o Inertia, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui no comentário. Se vocês quiserem mais vídeos sobre Inertia, deixem aqui também. Eu vou tentar trazer o melhor possível aqui para vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço e a gente se vê.